Olá, internautas, seguidores do portal Teresina Diária, você que nos acompanha aqui pelo YouTube, nas plataformas digitais e também pelas nossas redes sociais, portal Teresina Diário, esse site que traz sempre muito conteúdo para você com verdade e, claro, credibilidade. Estamos aqui no nosso espaço, no Grão Até o Rei, começando mais um programa Entrevistas. E hoje, aqui com a gente, o doutor cardiologista Maurício Paes Landim, que vai falar um pouquinho para a gente sobre o combate, a prevenção a hipertensão arterial e todas as complicações que trazem com essa doença. Bom dia, doutor. Seja bem-vindo aqui ao nosso espaço. Bom dia, é um prazer. Doutor, o dia 26 de abril marca, o Dia Nacional de Combate e Prevenção à Hipertensão Arterial, essa doença que acomete tantos brasileiros e que precisa de atenção e de cuidados. Doutor, como é que está essa questão aqui no Piauí? As pessoas estão mais conscientes dos cuidados? Sim, é uma preocupação das autoridades, né, de saúde, a hipertensão arterial sistêmica. A hipertensão não é per si uma cardiopatia, é uma condição, uma patológica que é um fator de risco para uma série de doenças muito prevalentes, como as doenças do coração, o infarto do miocárdio, a insuficiência cardíaca, a doença, o derrame cerebral, o acidente vascular cerebral. E por isso ela é, por isso daí o dia prevenção, porque trabalhando-se a prevenção, você vai evitar, você combate e evita as consequências que ela pode levar ao sistema, ao organismo como um todo. Doutor, quando é que a gente considera uma pessoa hipertensa? Ela teve um pico de pressão uma vez, já é considerada hipertensa ou não? Como é que é essa questão? Então, a peculiaridade da hipertensão é que é uma doença silenciosa na maioria dos casos. A prevalência é em torno de 35 a 40% da população, muito alta, mundialmente, né? E no Brasil, no Piauí não é diferente. E é uma doença silenciosa na maior parte das pessoas. Muitos têm a situação, é hipertenso e não sabe que é hipertenso. E só vai descobrir que é hipertenso quando as consequências começam a aparecer, né? Daí a importância da prevenção, a importância de se medir a pressão arterial a partir dos 18 anos de idade, especialmente se existe uma história familiar, porque a história familiar é um fator a mais que a pessoa predispõe a pessoa à condição. O fato de não se saber que é hipertenso e está sofrendo essas consequências é importante. É necessário, então, que se descubra se o indivíduo é ou não hipertenso e que se faça o tratamento correto. Muitas vezes, o indivíduo também está tomando o medicamento e pensa que está tudo bem e não está. Então, daí também a importância da vigilância constante e daí a importância também das campanhas de prevenção dos governos federal, todas as esferas de governo, das sociedades científicas, da Sociedade Brasileira de Cardiologia tem um departamento exclusivo para cuidar dessa situação da hipertensão arterial sistêmica. Doutor, de repente a pessoa é acometida com um pico de pressão, vai ao médico, é passado medicação, mas de repente ele não toma os cuidados. Quais são os agravantes com isso? Então, a hipertensão, como já foi comentado, eh, vem acometendo indivíduos jovens também, cada vez mais. Não é uma doença própria do envelhecimento, né? É uma doença da vida moderna hoje. Então, nosso estilo de vida impacta muito, além de fatores biológicos e fatores hereditários, que são importantes. Se você tem algum familiar de primeiro grau que é hipertenso, ou mais de um, você tem que estar mais alerta. Mas existem fatores que se somam que é o estilo de vida, a nossa vida moderna hoje, né? Importante. Alimentação inadequada, com alimentos industrializados, excesso de sal e açúcar nos alimentos industrializados, processados, o sedentarismo, a obesidade como consequência. Então, somado-se a outros fatores, como alterações do metabolismo, como dislipidemia, como diabetes mellitus, são fatores que se somam ao hipertenso, tornando ele assim como se fosse um barril de pólvora que pode explodir a qualquer momento. Porque, repito, muitas vezes ele não sabe que é hipertenso e tem níveis até elevados e graves de pressão arterial. Precisa de uma intervenção rápida e efetiva.
Doutor, as pessoas estão mais conscientes dos cuidados hoje em dia? Você acredita que já estão mais conscientes, que precisam desse cuidado, ou ainda não? A campanha é importante para estar sempre lembrando dos cuidados a serem tomados? Daí a importância desse dia para alertar, né, a Uhum. população. A Sociedade Brasileira de Cardiologia, ela vem desenvolvendo ao longo dos anos uma campanha importante de prevenção das doenças cardiovasculares, né? No caso, combate à hipertensão, à obesidade, ao controle do diabetes, a prevenção do infarto do miocárdio, a prevenção do acidente vascular cerebral. Essas campanhas, elas têm surgido muito efeito. Existem programas governamentais também, a nível das unidades básicas de saúde, da atenção primária à saúde, que são importantes, distribuição gratuita de medicamentos também. E isso impacta realmente Uhum. numa diminuição da prevalência desses índices, que ainda continuam muito altos e preocupantes. Mas, claro, que as campanhas vêm surgindo efeito. E a população também vai se conscientizando, baseado nessas campanhas. Hoje nós vemos aí a prática de atividade física está sendo muito estimulada, as redes sociais mostram isso, as academias lotadas, os parques, alimentação, os cuidados com a alimentação são importantes, os cuidados do uso dos alimentos ultraprocessados, mas claro que esse impacto ainda não é o ideal, Uhum. né? A hipertensão arterial permanece muito prevalente e trazendo muitas consequências, né? Porque as consequências podem não só levar o indivíduo à morte, como também à incapacidade, e muitas vezes Uhum. até indivíduos ainda jovens. A gente estava conversando antes de começar o programa que é uma doença que tem acometido hoje até muito mais jovens do que as pessoas idosas, né? Já não é essa questão de doença de pessoas idosas ou com outro tipo de comorbidade. Os jovens precisam ficar nesse alerta, não é mesmo, doutor? O componente hereditário é Hum. importante, né? Nós encontramos pessoas jovens, hipertensas, e quando a gente faz uma investigação do histórico familiar, existe vários familiares com a mesma condição. É, daí a importância dessa campanha de prevenção, de alerta, né? Porque o jovem, se ele se cuida mais cedo, ele tende a ter menos consequências e a ter uma maior expectativa de vida, Hum. né? Então, é importante essas campanhas no sentido de o jovem mudar o seu estilo de vida. Hum. A gente fala muito quando a gente está frente a um paciente Hum. nessa condição de hipertensão, uma das formas de tratar é mudar o estilo de vida. Mudar o estilo Importante. de vida não é fácil, não é simples, devido a essa vida atribulada que nós temos, social, familiar, trabalho, mas é de muita importância essa conscientização de saber que precisa sair do sedentarismo, combater a obesidade, melhorar a forma como você se alimenta, combater o estresse. Não dá para evitar o estresse é da natureza Sim. humana, É. né? Não, não, não deixe de se estressar, isso é impossível. Ao acordarmos, nós já estamos estressados, né? Mas você tem que encontrar forma de compensar esse estresse. Também existe uma série de situações que você pode fazer isso. Então, você se conscientizando desse estilo de vida mais saudável, você consegue prevenir, Uhum. e se você já tem um diagnóstico firmado, o tratamento é importante. Tá certo, então, doutor. Muito obrigada pelas informações e sua participação. É sempre importante estar falando de saúde e desses cuidados de uma doença que tem acometido, não, doença não, uma condição, né? Mesmo que tenha acometido jovens, idosos, devido a essa vida também muito agitada. Doutor, muito obrigada. Na verdade, assim, é uma doença, mas não é uma cardiopatia em Sim. si, é uma condição de risco para uma série de cardiopatias. Daí a importância da detecção precoce, da prevenção e dessas campanhas de prevenção nacionais, que elas são contínuas. Esse dia é só uma coisa, é para uma forma de alertar, Sim. mas a prevenção é diária, é o ano todo, tá bom? Eu aqui Importante. agradeço o convite e estamos aqui à disposição para qualquer esclarecimento. E buscar os serviços de saúde para estar avaliando se tem hipertensão ou não, não é mesmo, Sim, doutor? medir a pressão arterial. Se você tem mais de 18 anos, você tem que aproveitar a sua ida a um médico, a uma unidade básica de saúde, a um serviço qualquer de saúde. Se o seu médico não medir sua pressão,
é obrigação dele, faz parte do exame físico, da consulta médica, peça para ele medir sua pressão. Fora que existem hoje mais aparelhos mais modernos, digitais, que você pode adquirir, usar em casa e fazer o automonitoramento da sua pressão arterial, especialmente se você já tem um diagnóstico firmado. Tá certo. Obrigada, doutor. E até a próxima oportunidade. Então, obrigado, que agradeço. E olha só, você que nos acompanhou até aqui, eu quero te pedir, vai lá no Instagram do Grão Hotel Rei e confere a programação especial que o nosso parceiro tá lá para o Dia das Mães, tá certo? Tem tarifas especiais para hospedagem, almoço especial, um jantar, muita música, confere lá no Instagram do Gran Hotel Arrei, tá certo? Essa programação especial para o Dia das Mães. Surpreende a sua mamãe ou a sua esposa e vem comemorar de uma forma diferente aqui no Gran Hotel Arrei, tá certo? E também, você que nos acompanhou, quero te pedir, clica aí no sininho, aciona as notificações, fica por dentro de toda a programação que é feita pela nossa equipe, o Teresina Diário, lá no nosso canal no YouTube, tá certo? Fica ligadinho nas nossas redes e não esquece, www.teresinadiario.com.br, confere essa e outras entrevistas. Até o nosso próximo encontro.